mais do que um gesto de humildade. Sim, mais do que um gesto de humildade. Olá, hoje é quinta-feira, dia 2 de junho de 2022, e nós estamos uma vez mais aqui para fazermos os estudos breves que deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Você sabe, Leozão nos propôs um desafio de fazermos a leitura da Bíblia. E nós começamos, e a ideia do desafio foi de ler um capítulo da Bíblia por dia. E nós começamos pelos evangelhos. Lemos o evangelho de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e agora estamos no de João. Todos os dias lemos um capítulo. E todos os dias deixamos aqui na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo sobre o capítulo que lemos, um trecho do capítulo que lemos, para que possamos ter mais informação sobre o texto bíblico. Então entre na página do YouTube da Lagoinha Castelo, ouça os áudios, curta, compartilhe esse áudio com a sua família, com seus amigos, para que as pessoas possam ser edificadas pelo Evangelho e pela Palavra de Deus. Eu sempre também digo, não se esqueça de comprar a Bíblia 365, ela vai te edificar bastante, vai edificar a sua vida, porque ela divide a leitura da Bíblia em um texto do Velho Testamento, em um texto do Novo Testamento, em um texto de Salmos e em um texto de Provérbios, vai te ajudar a ter uma leitura sistematizada da Bíblia. Hoje nós vamos ler João 13, dos versículos 1 ao 11. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, atrás de Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Vamos parar aqui no versículo 10. Essa parábola não é bem uma parábola, não é? Mas esse trecho, esse texto, parece uma ênfase ao papel humilde de Jesus, de lavar os pés dos discípulos. Parece um estímulo para que os discípulos de Jesus aprendam com ele a ter uma prática de humildade. Entretanto, esse texto é muito mais uma história da salvação do que uma história de humildade. Esse texto é muito mais uma história sobre a realidade e a verdade da salvação do que sobre a realidade e a verdade da humildade. Teologicamente, o que Jesus está mostrando aqui é que os discípulos já haviam sido banhados, eles já haviam sido salvos, eles já haviam sido justificados, eles já haviam sido regenerados, eles já haviam conseguido e alcançado uma nova condição. É isso que Jesus vai dizer para Pedro no versículo 10. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. O que Jesus está dizendo a Pedro é que ele já está limpo, ele não precisa que as mãos sejam lavadas, que a cabeça seja lavada, como Pedro pede. O que Jesus está dizendo é que a salvação e a regeneração já o alcançou. Mas Jesus está dizendo que ele é algo tão interessante que, embora ele já tenha sido salvo e ele já tenha sido regenerado, é necessário lavar os pés. É necessário que os pés sejam limpos de maneira frequente. O que acontece é que era muito comum que as pessoas saíssem de suas casas e quando elas voltavam às suas casas, os seus pés fossem limpos. Mesmo que essas pessoas já tivessem tomado um banho, quando elas saíam à rua e voltavam da rua, elas tinham que ter seus pés limpos,
porque os caminhos eram caminhos marcados por sujeira. Então elas tinham que lavar seus pés para que elas pudessem voltar para a sua casa. O que Jesus está dizendo aqui é que o processo de salvação, embora seja um processo que envolve a justificação e a regeneração no sangue dele, e ele vai dizer que os discípulos não entendem agora isso, mas vão entender à frente, esse processo é um processo continuado. Os pés precisam ser recorrentemente lavados. Isso significa que, embora nós sejamos salvos e regenerados em Cristo, que o Evangelho não nos limpa e não nos lava de uma vez por todas na nossa conversão, e nós não precisamos do mesmo Evangelho no dia a dia. Nós, como cristãos, tendemos a achar que o Evangelho é uma questão de entrega da vida a Cristo, e depois que nós entregamos a vida a Cristo, nós devemos buscar a santificação. E a santificação tem pouco a ver, digamos, com o Evangelho. Tem muito mais a ver com o nosso esforço, com a nossa busca de santidade, com o tanto que a gente ora, com o tanto que a gente busca. Embora todas essas coisas sejam importantes, orar, buscar, clamar ao Senhor, o que Jesus está mostrando aqui é que Ele é que é aquele que lava os pés. É Ele quem lava os pés. Significa que o Evangelho não nos serve somente no momento da nossa salvação, da nossa entrega, da entrega do nosso coração a Cristo. Que o Evangelho também é vital no nosso dia a dia. Que o Evangelho é aquele que limpa os nossos pés. Que o Evangelho é aquele que faz a limpeza contínua do nosso coração no nosso dia a dia. Porque nós vamos ter os nossos pés em contato todos os dias com o mundo. O tempo inteiro os nossos pés estarão em contato com a sujeira. O tempo inteiro os nossos pés estarão em contato com o pecado. Então, a história do lava-pés é uma história que é uma referência importante a nós entendermos a centralidade do Evangelho na nossa justificação, na nossa regeneração. E aí ele vai dizer para Pedro que não é necessário lavar o corpo todo, porque ele já está limpo, mas que o Evangelho tem um papel central na nossa santificação diária. E você pode dizer, ora, mas o que tem de novo nesse estudo? Eu sei que o Evangelho tem um papel diário. A questão é que somente o Evangelho pode nos santificar. Somente ele. Não é o nosso esforço, não é o tanto que nós corremos atrás com o nosso próprio braço para nos santificar. Somente o Evangelho pode nos santificar. Somente Cristo pode lavar os nossos pés no dia a dia. A nossa postura, ao saber disso, é de pedir misericórdia a Deus para que Ele nos lave de maneira contínua, todos os dias, no nosso contato com o mundo, que Ele nos lave todos os dias, que Ele lave os nossos pés todos os dias, que Ele santifique o nosso coração todos os dias. Isso é obra única e exclusivamente do Evangelho. Da mesma forma que nós entendemos que nós somos salvos pela graça, nós devemos entender que nós também somos santificados pela graça. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, mostra com clareza que a santificação também é pela graça, e não somente a salvação. Que a santificação é um ato dele, lavando os nossos pés, purificando o nosso dia a dia. Nós precisamos entender que continuamente somos dependentes de Cristo. Deus te abençoe.